Dividendos é uma renda passiva que praticamente todo investidor almeja ter, mas existem empresas de qualidade incontestável que não fazem distribuição de dividendos. Será que esse tipo de investimento vale a pena? No vídeo de hoje eu quero quebrar a grande objeção que o investidor brasileiro tem com empresas que não fazem distribuição e mostrar que é possível sim investir com segurança e ainda obter grande retorno. Meu nome é Sidênia, sou economista e analista CNPI. No nosso canal nós nos ocupamos de mostrar ao investidor como investir nos Estados Unidos com segurança. Se você não conhece nosso site, acesse centraldoread.com.br. Se é a primeira vez no canal, se inscreva. Dividendos são pagamentos feitos aos acionistas da empresa como parcela compartilhada do lucro que o Conselho de Administração votou para pagar. Por que esses pagamentos são feitos? Principalmente para a empresa se tornar mais atrativa, para os investidores e, portanto, valorizar o preço das suas ações. Mas nem todas as empresas fazem esse tipo de distribuição, principalmente em razão da sua orientação de crescimento, o que pode ser normalmente visto em empresas mais jovens, mas empresas grandes também podem decidir não distribuir dividendos para se tornar ainda maiores. Em vez de distribuir dividendos, a empresa reinveste para que possa crescer e permitir que as suas ações se valorizem. Isso atrai um outro tipo de investidor, aquele que busca uma valorização substancial do preço das suas ações. Você pode sim ser um investidor orientado para crescimento de dividendos, mas com os retornos que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui de hoje, vale muito a pena você olhar para essas empresas que, apesar de não distribuírem dividendos, elas apresentam uma oportunidade de ganho de capital substancial. No índice S&P 500, das 100 empresas com maior peso no índice, 17 delas não distribuem dividendos. No vídeo de hoje vamos fazer um ranking com as 10 empresas que tiveram melhor desempenho nesses últimos 5 anos. Em 10º lugar, Amazon, que é líder em diversos mercados como comércio eletrônico, computação em nuvem, mídia e publicidade digital. Ou seja, possui diversos negócios que geram bilhões de receitas a cada trimestre. Atualmente ela é a quarta em termos de avaliação de mercado, em termos de valor de mercado, ficando atrás apenas de Apple, Microsoft e Google. Para o gigante de tecnologia, 2022 foi um ano bem difícil, mas especialmente para a Amazon, que viu a sua avaliação de mercado derreter cerca de 50%. A grande razão disso ter acontecido foi uma reavaliação das perspectivas de crescimento em uma economia que está cada vez mais lenta. Essa reavaliação puxou o retorno dos últimos 5 anos para baixo, gerando um crescimento aí nesses últimos 5 anos de 38%, que se traduz em 6,6% ao ano. Não fosse essa queda de 2022, essa baixa, o retorno anual poderia estar aí próximo dos 30%. Isso significa que se essas avaliações se mostrarem equivocadas, o investidor tem um potencial de retorno muito grande nessa empresa. Em 9º lugar, Netflix, que é líder na solução de assinatura de vídeo sobre demanda, além de estar implementando a solução de vídeos para atribuição de conteúdos pagos. Dessa forma, oferecendo diversos conteúdos, documentários, séries, longa-metragens em diversos gêneros e em diversos idiomas. A empresa já atraiu a plataforma já atraiu mais de 223 milhões de membros pagos em mais de 190 países. No mercado americano, no mercado de streaming americano, a empresa ocupa a primeira posição aí com 21%, mas se nós formos observar o total de horas gastas assistindo, que é uma métrica muito importante para a monetização de anúncios, a empresa ocupa a primeira posição com 29%. A título de comparação, YouTube, que é o outro player que vem atrás, ocupa a segunda posição com 21%. A grande posição de mercado e o lento crescimento das suas receitas em 2022 foram fatores importantes para que a empresa operasse soluções para um retorno de crescimento de longo prazo. Duas dessas foi o modelo de vídeo sobre demanda com atribuição de publicidade e também o modelo de jogos de celulares, que o deixará bem à frente dos seus players. Portanto, Netflix hoje tem um negócio de vídeo sobre demanda que ele é muito rentável, um negócio já bem estabelecido, e também 2 negócios que seria o modelo de vídeo sobre demanda com atribuição de publicidade, bem como jogos para celular, que em breve irá decolar. Nos últimos 5 anos, o retorno total de Netflix foi de 43,7%, o que significa um retorno médio anual de 7,5%.
Em oitavo lugar, Berkshire Hathaway, empresa têxtil que surgiu ali em 1839, fabricando forros de casaco. Falando assim, não parece ser um negócio muito rentável, né? Mas a Berkshire atual, ela nasceu, na verdade, quando Warren Buffett assumiu o controle da empresa no início da década de 60, quando a empresa, na verdade, ela já estava falida. Quando Buffett assumiu o controle da empresa, fechou essa parceria muito rentável, ele ofereceu aos ex-sócios ações em troca de suas participações na empresa. Essa opção, surpreendentemente, foi aceita pela grande parcela desses ex-sócios e um número surpreendente de pessoas com empregos comuns acabaram se tornando milionários. A parceria original continua sendo a base da cultura da empresa. Berkshire é uma empresa especial com liderança e retornos de longo prazo especiais. De empresa têxtil, evoluiu para uma empresa de investimentos com participação em diversas outras empresas, grandes empresas como Apple, Visa, Coca-Cola. Warren Buffett, que é o CEO de Berkshire, ele sempre diz que se opõe à distribuição de dividendos desde que haja coisas melhores para se fazer com o fluxo livre de caixa. Então, o que viria na frente, né? O que seriam essas coisas especiais, melhores para se fazer com o fluxo livre de caixa? Bom, segundo Warren Buffett, a prioridade é a seguinte: primeiro, reinvestimento interno; segundo, aquisições ou compra de ações; terceiro, recompra de ações, e só na quarta posição, em seguida, que viria a distribuição de dividendos. Os acionistas da empresa aparentemente concordam com Buffett, já que em 2014, 97% dos acionistas se opuseram à distribuição de dividendos. O retorno de Berkshire nesses últimos 5 anos foi de 52%, que significa 8,7% ao ano de retorno em uma companhia bastante segura. Na sétima posição, Google, que dispensa apresentações. Conhecida por todos nós, a empresa, assim como os outros titãs de tecnologia, viu uma grande liquidação aí no ano de 2022. Apesar disso, a companhia retornou nos últimos 5 anos 63%, que se traduz aí em 10,3% ao ano. Apesar da concorrência que Google vem sofrendo, né, principalmente da Amazon, a empresa ainda tem boas perspectivas de crescimento, principalmente quando nós tivermos aí o fim do ciclo de aperto monetário. O sexto lugar é ocupado por Adobe, empresa que desenvolve programas para o computador, como softwares de multimídia e marketing digital. Com a evolução do marketing digital, os ventos favoráveis para a Adobe são grandes, principalmente para o seu segmento de nuvem. A Adobe basicamente possui aí 3 segmentos, que seria mídia digital, experiência digital e publicidade e propaganda. Para cada um desses segmentos, a Adobe possui, né, os seus produtos, como o Creative Cloud, o Experience Cloud e o Document Cloud. Essas plataformas de nuvem podem ser um grande catalisador de crescimento para a Adobe, especialmente dado que o mundo está cada vez mais digital. O retorno total dos últimos 5 anos de Adobe é de 87%, o que significa aí cerca de 13% ao ano como uma média, e um retorno anualizado de 13%, e com ventos favoráveis para que esse crescimento possa continuar e, quem sabe, se intensificar. Em quinto lugar, temos o Intuitive Surgical, empresa que fabrica equipamentos cirúrgicos robóticos. Em outras palavras, a empresa permite uma melhor visão e controle do cirurgião em comparação ao modelo tradicional do tipo mão e bisturi. Ao oferecer esses equipamentos robóticos, a empresa, que na verdade permite, né, ao cirurgião que ele opere em frente a um monitor de alta definição, a empresa ela tem aí para si um mercado muito grande, uma possibilidade de crescimento muito grande, já que hoje a demanda por cirurgias minimamente invasivas ela é cada vez maior. Intuitive Surgical representa uma empresa sólida, né, e de qualidade em um mercado em ampla expansão de vendas. O retorno nos últimos 5 anos foi de 113%, cerca aí de 16,2% ao ano, e potencial de crescimento ainda maior dado a necessidade desse tipo de cirurgia. Em quarto lugar, T-Mobile, que é a provedora líder de rede 5G nos Estados Unidos. A empresa ela vem lançando agressivamente a sua rede com foco em ampla cobertura e alta velocidade.
Em dezembro de 2022, a empresa já tinha alcançado mais de 200 milhões de pessoas em mais de 7.500 cidades americanas. O mercado de rede sem fio ele é altamente competitivo e dinâmico, mas nós esperamos aí uma demanda cada vez mais crescente, né? Dado que as pessoas demandam para utilizar os seus smartphones e outros aparelhos para acesso à internet. Portanto, o mercado de rede sem fio permanecerá dinâmico, permanecerá competitivo, com ótimo potencial de crescimento. E os investidores de T-Mobile já colhem esses frutos. O retorno nos últimos 5 anos foi de 116%, algo aí em torno de 17% ao ano. ServiceNow ocupa a nossa terceira posição. Now é uma empresa de software como serviço que oferece uma plataforma aí bem diversificada de TI a RH. Originalmente, a empresa oferecia uma solução de TI com uma funcionalidade de Help Desk, ou seja, um funcionário ele relataria o problema à empresa e a equipe de TI realizaria as alterações que fossem necessárias. Então, inicialmente, Now cobrava cerca de $100 por funcionário de cada um de seus clientes. Então, se a gente imaginar uma empresa que possui aí 20 mil funcionários, Now teria uma receita, nós poderíamos estimar uma receita de $2 milhões apenas desse cliente. É um crescimento e tanto, né, para a empresa. Posteriormente, a empresa percebeu que seus clientes estavam usando a plataforma para outros serviços. Então, sabiamente, eles resolveram diversificar os serviços que eram oferecidos. A qualidade da empresa é tão grande, o modelo de negócios dela tem um potencial tão enorme que nos últimos 5 anos a empresa já retornou 188%, que significa aí cerca de 23,5% ao ano. Em segundo lugar, Tesla, que produz carros elétricos e veio para revolucionar esse mercado. Antes de Tesla, carros elétricos eram vistos ali como motivos de chacota. E Tesla revolucionou, transformando esses carros em carros legais e desejáveis. A empresa ela viu ali uma grande revolução, vivenciou uma grande revolução, principalmente no mercado autista de 2020, com grandes estímulos econômicos, e a empresa aproveitou isso e viu um crescimento muito grande nesse período. Mas o final de 2021 foi marcado por outros acontecimentos, como o bloqueio na China, que parou a sua fábrica em Xangai, e em 2020 nós tivemos aí os desvaneios de Elon Musk para a compra do Twitter, que fez com que ele vendesse aí a preços bastante descontados, cerca de 23 milhões de ações da Tesla. Então esses resultados aí, essas dinâmicas acabou impactando sobremaneira a avaliação da Tesla agora em 2022. Apesar dessa montanha-russa que os investidores vivenciaram em 2022, Tesla já retornou 436% nesses últimos 5 anos, o que significa aí algo em torno de 40%. Mas o investidor pode se perguntar, ok, mas é um investimento seguro, né? Tesla é um investimento de longo prazo? O que nós podemos dizer é que Tesla revolucionou esse mercado como nenhuma outra, e como nenhuma outra tem uma grande capacidade inovativa. Então nós acreditamos que sim, os resultados do mercado podem mudar aí já em 2023 e nós podemos continuar verificando uma grande taxa de crescimento de Tesla. E em primeiríssimo lugar está a empresa que eu vejo o maior potencial de crescimento entre todas essas que nós já falamos. Recentemente eu escrevi um artigo sobre Advanced Micro Device, que está inclusive disponível lá no nosso blog, no site www.centraldoread.com.br, acessível para quem quiser ler, e tem lá explicando qual que foi, por que eu decidi aumentar a minha posição, né? Rapidamente, a AMD ela fabrica semicondutores e ela é líder na fabricação de processadores para servidores de data center. A empresa ela tem um potencial gigantesco e ela está bem à frente, pelo menos na nossa concepção aqui, do seu grande par, que seria a Intel na produção de chips. Lá no artigo, como eu falei, eu faço uma comparação, inclusive, sobre os resultados da Intel e os resultados de AMD. Então, quem quiser, confere lá, tá lá disponível de graça, gratuito para quem quiser dar uma lida. O retorno nos últimos 5 anos de AMD foi de quase 500%, o que se traduz em um retorno de
35,5% ao ano. Nada mal para uma empresa que não paga dividendos e que a gente não espera que vai pagar por muito tempo ainda, né? A gente não espera que essas empresas passem a pagar dividendos. No vídeo de hoje eu quis mostrar para vocês que vale a pena sim diversificar, vale a pena sim olhar com outros olhos para essas empresas que não fazem essa distribuição, porque o potencial de ganho de capital do investidor é muito grande. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo. Se tiver qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, tá aqui o arroba. Foi um prazer, um abraço e até o próximo.